Você já se perguntou como começou a libertação dos israelitas do Egito? Nossa história começa no livro de Êxodo, onde vemos o nascimento de um bebê chamado Moisés. Agora, esse não era um tempo comum. O rei do Egito, Faraó, tinha emitido um decreto de desilusão. Com medo da crescente população de israelitas, ele ordenou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. No entanto, Moisés estava destinado a um destino diferente. Sua mãe, desafiando o decreto de Faraó, escondeu seu filho por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, ela o colocou no rio Nilo em um cesto, confiando seu precioso bebê nas mãos do destino. Por sorte, o bebê foi encontrado pela própria filha de Faraó. Comovida pela compaixão, ela decidiu adotá-lo como seu próprio filho, no coração do mesmo palácio que buscava sua destruição. Conforme Moisés crescia, era admirado pelas elites egípcias, mas nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Na primavera de sua vida, a trajetória de Moisés mudou rapidamente. Um dia, testemunhou um egípcio maltratando um israelita. Tomado pela raiva, Moisés matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia, mas o ato não permaneceu oculto. Com medo da ira de Faraó, Moisés fugiu do Egito, deixando para trás os luxos do palácio para enfrentar as realidades do deserto. Na terra de Midian, encontrou refúgio. Casou-se com uma mulher local e viveu uma vida simples, longe do esplendor e da intriga de sua vida anterior. Mas isso foi apenas uma pausa, um momento de paz antes da tempestade. Moisés não sabia que sua vida estava prestes a dar uma reviravolta dramática. Agora, imagine um chão que não se consome. Intrigante, não é? Imagine isso. Moisés, um príncipe do Egito, agora é um pastor em Midian. Enquanto pastoreava seu rebanho, deparou-se com um espetáculo que mudaria sua vida para sempre. Um arbusto ardente, uma luminosidade, ainda assim, permaneceu incandescente, um local incomum que despertou sua curiosidade. Ao se aproximar desse fenômeno enigmático, ouviu uma voz. Não era uma voz qualquer. Era a voz de Deus, ecoando do arbusto em chamas. Deus se apresentou como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, deixando Moisés chocado e temeroso, escondendo o rosto. Então, Deus compartilhou seu plano com Moisés. Ele viu o sofrimento de seu povo no Egito e escolheu Moisés para libertá-los de seus opressores. No entanto, Moisés não estava imediatamente convencido desse plano. Questionou suas habilidades e validade, perguntando a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas Deus reafirmou a Moisés, prometendo estar com ele a cada passo do caminho. Deus também deu a Moisés um sinal, afirmando que, depois de libertar o povo do Egito, eles adorariam a Deus naquela mesma montanha. Apesar disso, Moisés continuou expressando dúvidas. Tinha medo de que os israelitas não acreditassem nele nem ouvissem sua voz. Em resposta, Deus equipou Moisés com sinais miraculosos. Transformou sua vara em uma serpente e depois de volta em uma vara, e deu-lhe o poder de tornar sua mão leprosa e depois restaurá-la. Finalmente, Moisés aceitou sua missão divina. Retornou ao Egito, acompanhado por seu irmão Arão, pronto para liderar o povo de Deus rumo à liberdade. Assim, de um pastor em Midian, Moisés se tornou um líder, escolhido por Deus para conduzir seu povo à libertação. Armado com a promessa de Deus, Moisés estava pronto para enfrentar o faraó. Como você reagiria se fosse pedido para abandonar um trabalho que ensaiou por anos? Imagine a audácia, a coragem necessária para fazer uma exigência assim. Ainda assim, essa era a mesma tarefa que estava diante de Moisés e Arão. Eles foram perante o faraó, o rei do Egito, e exigiram a libertação dos israelitas. A confrontação foi tão tensa quanto se esperava. Moisés e Arão estavam diante do faraó, representando não apenas os israelitas oprimidos, mas a vontade do Deus Santo. Sua demanda foi simples, mas monumental: deixe meu povo ir. No entanto, o faraó, em sua arrogância e obstinação, recusou. Mas Deus havia preparado Moisés e Arão para a obstinação do faraó. Ele os equipou com sinais e maravilhas para demonstrar seu poder e autoridade. Um dos milagres mais dramáticos foi quando Moisés lançou sua vara e ela se transformou em uma serpente, bem diante do faraó.
Isso não foi apenas um truque ou ilusão. Foi uma demonstração poderosa da soberania de Deus, uma mensagem clara de que ele não deveria ser desafiado. Mesmo assim, apesar dessa clara exibição do poder divino, o coração do faraó permaneceu endurecido. Ele se recusou a deixar os israelitas irem, optando, em vez disso, por manter seu orgulho e poder percebido. Essa recusa não foi apenas uma rejeição da demanda de Moisés e Arão, mas um desafio direto à vontade de Deus. Ao refletirmos sobre essa confrontação, somos lembrados até que ponto as pessoas irão para manter seu poder e controle, mesmo diante de evidências claras e da intervenção divina. Mas também somos lembrados da coragem necessária para desafiar esse poder, para exigir justiça e liberdade, mesmo quando parece impossível. E assim, a história continua, com Moisés e Arão persistindo em sua missão e Deus continuando a realizar milagres, revelando seu poder e compromisso em libertar seu povo. Mesmo testemunhando o poder de Deus, o coração do faraó permaneceu endurecido. A etapa está pronta para o próximo ato desta narrativa épica. Até onde Deus irá para libertar seu povo, mesmo com o favor de Moisés e Arão, o coração do faraó permaneceu tão obstinado como uma pedra. Ele se recusou a deixar os israelitas irem, mas Deus, em sua sabedoria divina e compromisso inabalável, tinha um plano. Uma série de pragas, cada uma mais devastadora que a anterior, cairia sobre o Egito, um lembrete poderoso de seu poder e da extensão que ele iria para garantir a liberdade de seu povo. As pragas não eram simples atos de punição aleatórios, mas sinais poderosos da força de Deus. A primeira praga transformou o rio Nilo em sangue, uma fonte vital de vida transformada em um símbolo de morte. No entanto, o coração do faraó não se amoleceu. Em seguida, vieram as pragas das rãs, dos piolhos, das moscas, cada uma testemunhando o poder de Deus, cada recusa do faraó testemunhando sua obstinação. Mesmo quando a terra foi devastada, o gado morto, os homens afligidos por feridas, e o granizo caindo do céu, o coração do faraó permaneceu inabalável. A escuridão que se seguiu não foi apenas física, mas também espiritual, simbolizando a escuridão que envolveu o coração do faraó. No entanto, o mais devastador foi a última praga, a morte de todos os primogênitos do Egito, um golpe final que finalmente quebrou a resistência do faraó. No entanto, essas pragas foram mais do que apenas uma punição divina, também foram uma demonstração do poder de Deus, mas também de sua graça. A cada praga, o faraó teve a oportunidade de corrigir seu erro, de deixar o povo de Deus partir. Mas a cada recusa, ele apenas endurecia ainda mais seu coração, convidando maior calamidade sobre sua terra. Isso foi apenas o começo de uma jornada que testaria a fé dos israelitas e provaria o compromisso inabalável de Deus com seu povo.